Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e hoje eu vou conversar com Sérgio Rezende. Sérgio Rezende é um profissional com uma larga experiência em prevenção de acidentes, um executivo que iniciou sua carreira há 45 anos atrás e hoje está iniciando também uma nova jornada, deixando de lado a vida executiva para empreender a partir do seu conhecimento e a sua experiência. Então vamos conversar com Sérgio Rezende sobre ESG, prevenção de acidentes, vida pós-crachá, enfim, temos hoje um conteúdo de alto nível para compartilhar com você. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Vamos começar aqui mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind e aqui no Open Mind Talks eu recebo diretores e presidentes que vêm contar a sua história, compartilhar a sua experiência. E a gente tem um orgulho de apresentar esse programa porque ele já completou aí 3 anos, de vida, 3 anos de conversa. Aqui são mais de 70 pessoas que passaram, grandes executivos, grandes nomes do mercado, contando a sua história. E em 2024, a gente teve a honra de receber o prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria empreendedorismo. Olha que orgulho, esse aqui é o troféu que nós recebemos em dezembro do ano passado, como o melhor prêmio, melhor podcast do Brasil. Foi uma votação popular, A gente foi eleito nessa categoria, participaram mais de 2.000 podcasts e nós tivemos o orgulho de ser eleito o melhor podcast do Brasil. Foi uma grande festa, uma celebração que aconteceu no auditório da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também teve aí a participação do UOL, na cobertura desse evento, como apoiador desse evento. Então, realmente, isso mobilizou o segundo semestre aí do mercado executivo. Então, isso mostra a qualidade do que a gente está fazendo, a seriedade do nosso trabalho e o nosso compromisso de gerar conteúdo e trabalhar o desenvolvimento de pessoas, Então eu quero agradecer a todos, a audiência, que ajudam a construir esse programa. E se você está entrando aí pela primeira vez no nosso podcast, quero te convidar a nos seguir no LinkedIn. A gente está transmitindo aqui pelo LinkedIn e também no Spotify, no LinkedIn, Spotify e no YouTube. Então é uma transmissão simultânea. No Spotify, se você não conseguir acompanhar tudo, você pode ir lá, baixar o episódio. Eu gosto muito de ouvir podcast no trânsito, quando eu estou na academia, às vezes fazendo uma esteira, eu gosto de me informar. E aqui você se informa com pessoas que fazem a coisa acontecer. São líderes da cadeia produtiva que estão aqui compartilhando generosamente o seu conhecimento. O Open Mind que já se tornou uma reconhecida plataforma de desenvolvimento individual de líderes, Empresas vêm cada vez mais nos procurando, para trabalhar o desenvolvimento dos seus líderes em uma plataforma pautada em compartilhamento de conhecimento, benchmarking, networking visando a geração de oportunidades, e todo esse institucional que a marca da empresa acaba conquistando. Então, se você é líder de recursos humanos, se você é um presidente de uma empresa, faça como empresas como a Vale, que estão apostando no desenvolvimento dos seus executivos. Eu queria até passar aqui um vídeo que mostra um pouco desse momento, que é a chegada dos executivos da Vale ao Open Mind. Então esse é o primeiro passo desses executivos dentro da rede Open Mind Brasil e eu quero mostrar para vocês como foi esse onboarding e qual é a expectativa desses executivos. Roda o vídeo aí, pessoal. Estamos aqui no Cubo do Itaú, local escolhido pela Vale para que o Open Mind faça o onboarding dos seus executivos que vão passar a integrar o Open Mind Brasil. A Vale escolheu a nossa plataforma como desenvolvimento individual de seus diretores para 2025.
E hoje estaremos aqui apresentando todas as ferramentas, todo o programa para essas pessoas que irão iniciar essa jornada de desenvolvimento individual no Open Mind Brasil. Nosso grande objetivo aqui com essa parceria é que esse ecossistema, hoje atuando juntamente com a Open Mind, que a gente possa ampliar as nossas possibilidades, que os nossos desafios possam ser endereçados de uma forma com mais inovação, com mais representatividade a nível de mercado, através dessa parceria com a Open Mind. Continuei vinculado ao Open Mind exatamente por acreditar nos princípios, nos objetivos e por tudo aquilo que o Open Mind me proporcionou e tem proporcionado ao longo desse tempo. O Sebastião, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, ele foi ex-Vale também, né? Então, um executivo desse gabarito, né, são as pessoas que estão aí dedicando tempo, né, a fazer não só relacionamento, mas compartilhar experiências dentro da rede Open Mind. Olá, eu sou José Júnior. Hoje nós estamos aqui nos Estúdios Globo, acho que nessa parceria da Vale com a Open Mind, a gente veio fazer essa visita de benchmark. E o quão rica foi essa visita. A gente está numa mineradora, a gente está vindo aqui numa empresa de entretenimento e a gente pôde conversar sobre uma verdadeira transformação digital que a empresa passou e vem passando, todos os desafios geracionais, como se relacionar com o público que também vem mudando muito seu padrão de comportamento. E a gente pôde analisar e fazer muitas inferências. O Globoplay, Premiere, G1, Globo Esporte, G-Show, votação do BBB, comigo também. A gente tem um programa de gestão e desenvolvimento. 90% do meu tempo é cuidar de gente. Equipe, a gente não faz só para gestão, a gente começou fazendo só para os gerentes, depois a gente fez gerentes e diretores. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, da gente ter essa missão de criar e desenvolver pessoas melhores para a organização. Tem sido um movimento super bacana dessa aproximação da Vale com o Open Mind, no sentido de desenvolvimento da liderança, de trocas e aprendizados com diversos executivos e C-levels de outras organizações. Estamos super felizes dessa nova parceria que a gente começa agora com o Open Mind. Por que a Vale está fazendo isso? Ela está misturando áreas totalmente diferentes para trazer pensamentos novos. E o que a gente fez aqui hoje foi isso, né? Trouxe uma área totalmente diferente, misturando com o pensamento de vocês. Para o Igor, que vocês estão falando também é novo, então está provocando ele também. Eu acho que é uma experiência muito rica e, além disso, a conexão que a gente fez aqui hoje é uma conexão que fica. Isso tem muito valor. E eu acho que nesse elemento, estar dentro da Open Mind é uma vantagem que a gente acaba, como executivo, possuindo, por ter essa capacidade de nos conectarmos com outras pessoas e outras ideias, outros desafios. E essa conexão, ela move a vida. Forte abraço, valeu. Bom, deu para perceber que a expectativa é de alto nível, que eles já começaram fazendo benchmarking de alto nível no Cubo do Itaú, também na Rede Globo, aqui em São Paulo. Então eles foram muito bem recepcionados e a expectativa é alta, né? Quero aqui agradecer a todos os executivos que apostaram nesse programa, ao José Júnior, diretor de operações da Vale. Quero agradecer também a Lúcia, que é head de recursos humanos aí da região Norte e Nordeste, e a Vanessa, que também é a responsável por todo o recursos humanos, desenvolvimento de executivos da Vale. Sejam muito bem-vindos aqui ao Open Mind. Bom, pessoal, quero agora começar o nosso podcast. Quero agradecer aqui a presença de Sérgio Rezende, que está aqui à minha frente, que veio diretamente de Brasília para participar desse podcast aqui em São Bernardo. Sérgio, muito obrigado e seja bem-vindo aí ao Open Mind. Lúcio, eu que agradeço, tenho um prazer grande estar aqui com você e, puxa vida, é um orgulho muito grande, né? E fazer parte também da Open Mind, para mim, está sendo um privilégio e, assim, a gente está aprendendo muito, viu? Aqui a gente aprende, eu tenho 60 anos, eu tenho falado que a vida é um eterno aprendizado e aqui na Open Mind a gente está construindo esse saber de forma coletiva. Legal você começar citando essa questão etária, né? Porque cada vez mais as pessoas vêm buscando longevidade produtiva, né? Talvez na época dos meus pais e dos seus pais,
as pessoas pensavam em, aos 60 anos, aposentar, né? E simplesmente ir para o interior de Minas ou interior lá de Goiás, né? E ter uma vida tranquila. Hoje, pessoas que têm vitalidade, têm longevidade vital mesmo, energia, ainda lenha para queimar, querem seguir produzindo aí até os 90 anos. Essa foi uma busca sua quando você se integrou ao Open Mind? Exatamente. Depois desses 45 anos, né, atuando na área corporativa, entre eles aí são 39 anos na área de prevenção, né, tanto na área operacional como gestor na área de prevenção no Brasil e na África, né, em Angola, que a gente ficou 9 anos lá, eu senti que seria o momento de fazer uma transição de carreira. Sair um pouquinho da área executiva, do corporativo, e a gente caminhar na carreira independente. Porém, a gente fala independente, mas acaba que a gente depende, né? Acaba dependendo da busca do saber. E que a gente possa, de certa forma, promover aí o coletivo, levar essa experiência nossa para todo o mundo inteiro, para todas as empresas. E busquei conhecer um pouco sobre a Open Mind. Foi aonde eu encontrei, né, através de um amigo, né, o Genésio, né, grande Genésio, que foi também um pioneiro lá em Angola, né, foi executivo lá da área de pessoas, e o Genésio é extraordinário. E ele me falou: Sérgio, a Open Mind é o lugar que a gente tem que botar o pé para dar o próximo passo para esse novo caminho que a gente quer seguir. Isso é legal porque as nossas referências, elas falam por nós. E ter uma referência como o Genésio Lemos, Genésio Lemos Couto, vulgo Geleco, né? Ou grande. Mestre meio quilo, né? Genésio, tá vendo, Genésio? Genésio foi vice-presidente de grandes organizações, como gestor de RH, como líder, trabalhou em vários países. Então, ter uma pessoa dessa como referência realmente nos engrandece, né? Então, a gente sabe que nessa jornada, Sérgio, você conta muito com o apoio da sua esposa, né, Maria Helena, sim, que inclusive está aqui hoje aí também no nosso estúdio. Quero mandar um abraço aí para Maria Helena, que é empresária, né? Então, essa jornada agora, nessa nova fase, né, de vida, que após 60 anos você está iniciando, está te aproximando também mais da sua esposa, da sua família? Exatamente. Depois, né, que a gente resolveu, e isso foi em comum acordo com a família, que eu sempre levo a família aí para esses momentos de decisões, tomada de decisões, que elas sejam conscientes, a gente chegou num consenso que estava bom. 45 anos, né? Eu comecei com 14 anos de idade, formalmente, viu, Lúcio? Mas a gente começou a trabalhar com uns 12, né? Aquele trabalho mais diferente ali. Aí, corporativamente, com 14 anos, numa empresa de mineração. E a gente conversou. Eu falei que queria, né, com 60 anos, já caminhar nessa transição. E acreditem, a pandemia nos aproximou mais. Então, a gente fez muito home office na época da pandemia. Nós não paramos, né? A empresa tocou o tempo todo, né? E aí a gente ficou mais próximo ali. E eu vi o quanto que eu estava perdendo nessa questão. De aproximar mais da família, porque a vida toda foi... Nós estamos com 40 anos esse ano, a gente faz 40 anos juntos, eu e a Maria Helena. Temos 2 filhos incríveis, né? O Sérgio Filho e a Gabriela, e a gente viu nesse momento que precisava realmente chegar nos 60 e fazer essa transição. Então, respondendo o que você falou, realmente está sendo muito bacana estar próximo da família. 40 anos, se eu for contar quantas vezes a gente ficou próximo, cara, poucas vezes. E agora a gente está conseguindo
ficar mais juntos. Isso é muito legal, a gente ter propósito e saber equilibrar, né, as coisas importantes da vida. Muitas vezes, quando a gente é mais jovem, né, tá lá com os 30 anos, aí a gente só quer trabalhar e produzir bens, né, materiais. E às vezes a gente descuida de coisas importantes. Exato. Como, por exemplo, a família. Né? Ou descuida, por exemplo, da nossa saúde. Né? Exato. Então, quando se fala em longevidade, quer seja de saúde ou longevidade produtiva, que é o que nós estamos falando aqui, Sérgio, Sim. a gente precisa lembrar de uma palavrinha, né, que a gente também passa pelo seu histórico profissional, que é sustentabilidade. Sustentabilidade, quando você fala essa palavra, você não se refere exclusivamente a questões ambientais. Você se refere a qualquer tipo de relação que a sua organização ou que você esteja envolvido. Sustentabilidade, por exemplo, nas relações comerciais. Né? Se você é sustentável na relação com fornecedores, mas se você também mantém uma vida profissional sustentável. As empresas estão preocupadas com isso, tanto é que hoje muito se fala em saúde mental. Né? Então você ter objetivos e saber equilibrar tudo isso, que é o que você falou, isso gera essa sustentabilidade, principalmente no impacto de saúde mental. Né? Então, como que você vê a sua relação hoje, depois que você estabeleceu um propósito de vida, que você hoje está mais próximo da sua família, a sua relação com a questão de saúde mental? Ô Lúcio, você falou muito bem, a questão da sustentabilidade, né? A gente já vem tratando esse assunto há muito tempo e tem tudo a ver, na parte corporativa, tem tudo a ver com a parte de, quando a gente trata o objetivo de desenvolvimento sustentável, quando a gente trata de ESG, então os empresários têm que ter essa visão. E já vem há algum tempo, eu fui gerente de sustentabilidade em Angola por 9 anos, com alguns pilares, né, importantes. E o que a gente sempre quis passar para as pessoas é a questão da sustentabilidade familiar, né? A sustentabilidade familiar. E para ter uma sustentabilidade familiar, que isso tem um impacto muito grande na corporação, porque quando você tem saúde mental, você não tem ausência de saúde mental, mas você tem saúde mental no trabalho, a produtividade aumenta muito. E as pessoas que estão ali trabalhando em qualquer empresa, né? Eu trabalhei em grandes empresas de grande porte, grandes obras, engenharia e construção, mineração, indústria de beneficiamento de produto. Cada um ali tem uma vida. Cada vida daquela tem que importar. E cada vida daquela tem uma família. E quando a gente fala de sustentabilidade, você foi preciso na fala, não é questões só ambientais. Realmente é sustentabilidade no contexto geral, na essência da palavra, de sustentar, né? de ser longo, de pensar lá na frente. Então eu sempre pensei isso, né? Hoje se fala em ESG, né, que tem muito a ver com sustentabilidade, como eu disse, e a gente tem que pensar nisso na nossa carreira, na nossa idade, né? O que eu vou ser daqui a pouco. Isso. Né? O que eu vou estar caminhando? E tudo isso, Lúcio, tem a ver com saúde mental. A ausência de saúde mental, vou falando aqui, na empresa, pode causar grandes transtornos corporativamente falando. Acidentes mesmo. Acidentes acontecem, na maioria das vezes, quando há uma imperícia, uma imprudência, por alguns motivos, como falta de treinamento, equipamento, manutenção, mas principalmente também pela saúde mental dos operadores. Né? Exatamente. E eu tenho movimentado isso muito agora, né? Falando muito com psicólogos. Eu fiz 2 pós-graduações em psicologia para entender um pouco. Sou engenheiro, né? Mas aí o pessoal fica, pô, Sérgio, você é engenheiro, por que você está tão preocupado com a psicologia, a inclusão da psicologia do trabalho
na área de saúde e segurança do trabalho, na área de sustentabilidade, vamos dizer assim, que alguns pilares, né, da sustentabilidade, que é a parte social, a parte ambiental, a parte da governança. Então, levar essa questão da psicologia, né, como que as pessoas têm cuidado, né, da sua saúde mental. E o que as empresas estão fazendo para cuidar da saúde mental? Está presente lá dentro a saúde mental. Lúcio, só para você ter uma ideia, né? Para ter uma ideia, eu já fiz assim, mais de 600 investigação e análise de incidentes, acidentes em grandes empresas e muito complexas algumas. E a gente chega, muita gente às vezes critica e tal, a gente chega numa causa raiz, que é crítico falar isso, mas a causa raiz muitas vezes falhas humanas, e não é culpa, nunca diga culpa, e não confundir falha humana com culpa, mas sim falha por algum motivo, por motivo emocional, por estar exposto a riscos psicossociais dentro do trabalho. Então tem uma série de fatores. Aí não é só doença mental que nós estamos falando aqui. E é a questão da falta da percepção do perigo e do risco. Saber diferenciar isso. Falta da aplicação do comportamento seguro, né? Então, esses pontos, além das doenças, inclusive mentais, levam a acidentes, incidentes, não conformidades, retrabalho, porque a pessoa não consegue, às vezes, captar a mensagem que tem num treinamento, até questões cognitivas. Então, é importantíssimo a inclusão da psicologia do trabalho, com os psicólogos do trabalho, dentro da área de, vamos dizer, tem empresa que fala de sustentabilidade com alguns pilares, mas dentro da área de saúde e segurança do trabalho, ou sistema de gestão integrado. Tá certo? Sim. E ter grupos de apoio é muito importante para essa questão da manutenção da saúde mental. Eu vejo que o Brasil, ele é um país continental e principalmente as commodities, né, que são a celulose, o papel, o minério, né, o petróleo, geralmente são as indústrias que movem a economia brasileira, principalmente na exportação, e essas plantas geralmente são em regiões remotas, né? E você Exato. tem as pessoas, os executivos e os operacionais trabalhando em regime remoto. E aí você tem a necessidade, né, de grupos de apoio. Eu vejo isso até nesse movimento que a própria Vale está fazendo aí conosco, com o Open Mind, com seus executivos de Carajás, né? São executivos que lideram e são responsáveis pela manutenção, pela segurança, pela eficiência operacional de grandes operações e operações de risco, né? Mas como fica a saúde mental dessas pessoas que estão trabalhando isoladamente? E nesse contexto, o Open Mind, ele está desempenhando um papel importante de ser uma rede de apoio onde essas pessoas podem trocar experiências, falar de suas dores, de suas preocupações, sem ter que se deslocar ali daquela região, né? Como que você vê a importância e o papel de grupos de apoio para a questão de saúde mental? Ô Lúcio, você tocou num ponto que a gente tem falado muito sobre isso, que são áreas remotas, né? E a distância das famílias, nós começamos a falar de famílias, e essas pessoas, os operacionais e também executivos, né? Que a gente fala do tático, do estratégico, tático e operacional, todos eles têm que ser trabalhados nessa questão da psicologia. E o apoio, eu acho imprescindível a inclusão dos psicólogos, psicólogas do trabalho, junto a essa área operacional. Continue também no RH, mas a área operacional precisa da inclusão desses profissionais que são competentes e habilitados para isso, principalmente em tarefas críticas nessas áreas remotas. Olha só, nós construímos aí nos últimos anos, né,
Eu acompanhei, eu era o gerente corporativo de uma grande empresa, uma empresa espanhola que atua no Brasil há 40 anos, né? Eu era o gerente corporativo de lá e nós fizemos linha de transmissão na Amazônia. E fizemos, inclusive, a travessia do Rio Amazonas, né? E sempre levei isso para os nossos CEOs, os nossos diretores, que a gente precisa tratar o trabalhador da forma que grandes empresas, né, estão tratando. E eles, lógico, tratam os trabalhadores assim, com apoio de profissionais competentes da psicologia. E nós tivemos resultados incríveis quando a gente implantou o programa Psicologia do Trabalho, né, com foco na prevenção de riscos laborais. O que é isso? É um psicólogo do trabalho lá na frente de serviço, junto com os trabalhadores, né, aportando, por exemplo, diagnosticando as condições, levantando inclusive condições cognitivas, porque não é só você transmitir a mensagem de treinamentos importantes, por exemplo, vou falar de linha de transmissão. Linha de transmissão você tem torres a 200 metros de altura e trabalhadores lá em cima. E você tem treinamento para isso. Só que no treinamento a gente não conhece se aquele trabalhador cognitivamente está captando a mensagem da forma que ele tem que captar para ele montar essas estruturas manualmente a 100, 80 metros de altura. Então o psicólogo ajuda nesse contexto ali na parte operacional. Inclusive auxilia os líderes de frente de trabalho a escalarem melhor cada trabalhador. Tem que entrar nesse nível, tem que entrar nisso, né? E para você ter uma ideia, né, nós nessa linha de transmissão que fizemos lá na Amazônia, muito bem sucedido, nós contratamos uma equipe chinesa, veio o pessoal da China para cá, para nos ajudar a montar essas estruturas que eram tubulares na extremidade do Rio Amazonas, para a travessia do Rio Amazonas. Eles ficaram impressionados com a tratativa que eles receberam aqui no Brasil de alojamentos, de alimentação, de transporte. Eles ficaram impressionados. E a gente faz isso, tem que fazer de forma natural. E não é, Lúcio, só para grandes empresas, empresa de grande porte. Isso dá para fazer em qualquer tamanho Sim. de empresa. Pequena empresa, empresa de médio porte, seja uma pessoa, seja duas, seja 18, seja 8 mil, eu já recebi assim, né? Pessoal, Sérgio, isso é utopia, porque eu tenho 15 mil trabalhadores, cara. Você tem 15 mil trabalhadores e a gente vai te ajudar a tratar sobre saúde mental, psicologia do trabalho com 15 mil trabalhadores. É só a gente programar para isso. Então é muito importante. Bom, pessoal, eu estou conversando aqui com o Sérgio Rezende. Sérgio Rezende é um profissional de mais de 30 anos de experiência em segurança, prevenção de acidentes, gestão de riscos, né, dentro de grandes organizações. O Sérgio também, que hoje, aos 60 anos, inicia uma jornada, né, pós-crachá, que muitos executivos aqui irão passar ou estão passando, né, que é buscar uma vida como conselheiro, uma vida como consultor, né, e precisa desenvolver a sua marca pessoal. Então, quero agradecer a você que está acompanhando essa audiência, né, e que está buscando também esse futuro pós-crachá. E pensando nesse futuro pós-crachá de líderes da cadeia produtiva, o Open Mind possui uma formação de conselheiros consultivos. A nossa próxima turma se inicia agora no dia 19 de março, né? As inscrições estão abertas, existe um processo de seleção onde o seu perfil passa por uma avaliação, né? Para que você se integre à 4ª turma de formação de conselheiros consultivos do Open Mind. Já foram mais de 150 executivos formados, né, e que muitos deles já estão atuando numa cadeira real como conselheiro consultivo. Essa formação tem o diferencial, o nível dos alunos e o nível dos mestres
da nossa formação. Quero aqui pedir um minutinho da sua atenção para a gente rodar aqui um clipe da nossa formação de conselheiros consultivos e você entender um pouco dessa jornada construída pelo Open Mind. Hoje é o dia de celebrar a conclusão do curso de formação de conselheiros consultivos do Open Mind Academy by GoNew. Sou aluno da segunda turma do curso de formação de conselheiros consultivos da Open Mind Brasil. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ter feito esse curso. Acho que é um curso que enfatiza toda a trajetória, né, dentro de um percurso de formação bastante detalhado. Acho que tem um curso que traz elementos importantes sobre governança, sobre os aspectos humanos. Então, para quem está iniciando no processo como conselheiro, vale muito a pena fazer esse curso. Com os conhecimentos adquiridos, acredito estar preparado para atuar em conselhos de startups, contribuindo com uma visão estratégica, pautada pela inovação e sustentabilidade. Acredito que posso agregar valor, ajudando startups a superar desafios, acelerar o crescimento e alcançar seus objetivos com maior eficiência. Foi uma experiência muito boa, agradeço isso a todos vocês que contribuíram muito, perguntaram, colaboraram, trouxeram exemplos, experiências e desejar a todos muita sorte e muita coragem nessa nova fase da vida. Parabéns, pessoal! Bom, Sérgio, vamos falar então um pouco sobre a sua jornada aí como conselheiro consultivo, né? Por que você resolveu buscar esse desenvolvimento? Ô Lúcio, até o nome já é bem atraente para quem está querendo fazer uma transição de carreira, né? O conselheiro. Pô, quem vai ser conselheiro? Uma pessoa experiente, que passou por várias coisas na vida, que tem uma história grande de vida e que precisa organizar um pouco a sua didática, a sua forma de levar essa mensagem, ajudar as outras pessoas, contribuir com as outras pessoas através do seu conhecimento, mas não pode ser de qualquer forma. Então, quando eu vi o programa da Open Mind de conselheiro consultivo, e eu como prevencionista, né, eu comecei a ver um outro lado tão interessante, porque olha só, a gente fala de prevenção de perigos e risco. Perigo é a fonte do risco, né? Então, quando eu tinha um foco, né, na corporação, na engenharia e construção, na operação disso, na mineração, na operação, na indústria de beneficiamento de produto, na operação. E na Open Mind, né, no conselho consultivo, eu comecei a ver, rapaz, uma coisa muito interessante. Pegar isso, né, ter um olhar voltado para perigo e risco, inclusive empresarial. Perigo e risco, inclusive financeiro. Sim. Perigo e risco da qualidade do produto que ia ser entregue. Então eu juntei isso e hoje eu consigo chegar, por exemplo, a gente já tinha uma noção, logicamente, porque
nós tínhamos que, sendo um executivo de uma área, né, um gerente, um gestor, você tinha que ter um certo domínio de cada um. Mas lá no conselho, com essa interação com tantas pessoas de alto nível, e inclusive na parte de tecnologia, que eu sou lá de 1964, né? Então essa parte de tecnologia, a gente veio arrastando com ela, eu vi onde nasceu tudo isso. E a OpenMind já te entrega ali, né? Tem um lance que eu nunca esqueço, né? Construção coletiva dos saberes, né? Isso. Então, ela já te entrega de forma, vamos falar assim, adequada, né? De forma estruturada. Do que você tem que olhar. Então, eu aprendi ali, né? Eu falo que a vida é um eterno aprendizado, aprendi a olhar e ver os perigos financeiros que uma corporação pode ter, né? Porque ela tem um risco de acontecer isso e acontecer aquilo. Então, a gente consegue ter uma visão, né? Perigo, inclusive, quando a gente fala muito de compliance, que aí vai para segurança empresarial. Sim. Nós falamos muito lá no nosso curso sobre compliance, sobre ESG, né? E cumprimento da parte legal, da parte normativa, né? De todo o contexto. E coisas que, né? Inteligência artificial. O que nós temos de legislação hoje no mundo? Está sendo desenvolvido um trabalho. Não temos ainda uma coisa, né? Então está sendo desenvolvido. E a OpenMind já trouxe essa visão de como isso vai acontecer, é realidade, já está acontecendo. Você acaba estando atualizado e na vanguarda dos principais temas discutidos nos boards das organizações, né? E é papel nosso, mesmo sabendo que você é de uma área de segurança, uma área de engenharia, mas é papel nosso como conselheiro entender desses principais temas para você provocar, né, as perguntas importantes, né, fazer as provocações necessárias para que aquela empresa analise todo o seu posicionamento, né? Exato, Lúcio. E, inclusive, até eu recomendo aos meus colegas engenheiros de segurança do trabalho para conhecerem realmente, não só tem um bordão que fala bem, né, em Goiás, sair fora da caixa. Então a OpenMind nos provoca a sair fora da caixa para entender um pouquinho mais o que seria esses perigos e riscos. Lógico que prioridade é proteger pessoas e salvar vidas, mas a gente vai muito além disso quando a gente conhece a corporação num todo, desde a parte de pessoas, de financeira, de jurídica. Então isso a gente consegue ver tudo reunido, né, para poder dar essa continuidade na proteção das pessoas e salvar vidas. E não adianta também só isso se a gente não tem uma segurança empresarial, que as empresas não tiverem em pleno vapor trabalhando e tudo, não tem trabalho para as pessoas. Sim. Então a gente vamos uma das dinâmicas que acontece na nossa formação e no OpenMind também são os shaking hands, onde você se apresenta e conhece pessoas. Vamos simular um aqui e eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, contando aqui brevemente um pouco do seu histórico profissional, quem é você, né? Quem é o Sérgio Rezende e qual a sua expertise? Bacana, Lúcio. Obrigado pela oportunidade, né? Bom, eu sou Sérgio Rezende, um engenheiro que nasceu em 1964. Minha mãe, a Eva Rezende, uma senhora guerreira, costureira, né? Uma família simples, mas guerreira, que criou 2 filhos e teve a dor de perder um filho, mas ela firme aí, continua na luta. E eu casei com 24 anos, minha esposa tinha 17 anos quando a gente se casou, já são 40 anos esse ano aqui que a gente está junto, né? 40 anos com a Maria Helena. 40 anos com a Maria Helena, que proporcionou aí para mim, né? E com certeza para ela,
2 filhos, que é o Sérgio Filho com 28 anos e a Gabriela com 22 anos, os quais a gente tem um orgulho muito grande deles. E eu, corporativamente, desde 1985, eu vim trabalhando com a prevenção de acidentes em grandes empresas. Eu conheci essa área e me apaixonei, porque eu sou apaixonado em cuidar de pessoas, e vim trabalhando isso na parte de gestão e também operacional, né? E a gente veio entendendo que a gente precisa muito tratar o comportamento. Tem uma frase que eu sempre digo, que por trás de todo comportamento tem uma história. Então a gente tem que entender a história das pessoas. E é isso que agora é um dos propósitos, né? Aliás, Lúcio, eu queria deixar muito aqui para as pessoas, né? E já que eu estou falando de mim, eu tenho 3 propósitos que são fortes, que eu acho muito importante passar para as pessoas. São 3, né? Honrar a Deus e Jesus Cristo sobre todas as coisas, cuidar de mim e da minha família de forma incondicional e servir as pessoas genuinamente. São 3 propósitos que eu queria compartilhar com vocês, que para mim é muito, muito importante, e que é o que me leva a caminhar aí pela longevidade da vida. Belos propósitos, e eu acho que é importante a gente ter tudo isso muito claro dentro da nossa linha, né, de valores, para que a gente possa seguir buscando os nossos objetivos, mas mantendo a nossa essência. Né? Parabéns aí pela sua trajetória. E eu queria falar um pouco mais agora sobre o tema que você aborda aí nas suas consultorias, e muito provavelmente também a linha que você atua dentro de conselhos, que é prevenção de acidentes, né? Vou fazer uma pergunta bem objetiva, mas que a sua resposta pode ser um pouco mais ampla, né? Por que os acidentes acontecem? Ô Lúcio, essa é uma grande pergunta aí, e a gente precisa entender, encarar de frente. Enquanto nós não encararmos esse resultado, a gente não vai conseguir sanar essa dor que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro. Então, olha só, as empresas hoje, depende do ramo de atividades, elas têm um investimento de em torno de 8% a 10% do valor do orçamento mensal, investindo em qualidade, saúde e segurança do trabalho, os aspectos socioambientais. Então tem um investimento. Então eu vou focar em saúde e segurança do trabalho. Apesar de eu falar sempre que a qualidade, não se tem prevenção plena sem o investimento na qualidade. Eu tenho falado muito isso. Porque um serviço ou um produto entregue sem qualidade pode causar acidentes desastrosos, né? Tem que ter qualidade. Mas enfim, esse é um ponto. Eu tenho falado com muitos executivos que por que os acidentes acontecem? Já tive muito essa pergunta. Sérgio, a gente investe tanto e acontece. Porque nós não estamos investindo, Lúcio, quando inclusive você começou a falar saúde mental no trabalho. Esse é um ponto chave que eu não tenho dúvida. Porque, como eu disse e repito, a gente já fez mais de 600 investigações e análise de acidente, a gente chegou na causa raiz várias vezes de falhas humanas. Então nós temos que tratar isso, e não é culpa, mais uma vez, é por algum motivo emocional, ou cognitivo, ou de transtorno mental, ambiente tóxico, exposição ao risco psicossocial. E a gente não está levando isso, não está encarando isso com muita ênfase. Aí eu vou te dar uns números aqui, né? Tem ocorrido no Brasil, nos últimos anos, 2023, 2024 vai sair ainda, 680 mil acidentes. 680 mil acidentes.
Só para você ter uma ideia. Esses números são registros São do observatório, né? Tá. São números que o órgão de estatística passa para a gente, né? Tá aí na internet, é só entrar e pesquisar. São 680... Porque existe também um registro todos os acidentes que acontecem do trabalho, eles são registrados... do Ministério do Trabalho, da CAT, né? Previdência Social. A CAT, né? A CAT. Tudo que acontece, existe até uma regra em relação a isso, né? Do fator. Se a pessoa ela é encaminhada para hospital, alguma coisa, tem que ser registrado na CAT, né? Exatamente. Aí é o fator acidentário previdenciário, né? Mas... esses números, né, têm aumentado a cada ano 10%. E quando você pega a questão de mortes, né, de óbitos por acidentes, a estatística nos mostra também que a cada 3 dias tem um óbito por acidente de trabalho. Um acidente acontece a cada 52 segundos. Acontece a cada 52 segundos. Então, e o número de mortes, né, por acidente de trabalho, isso estou te falando os que são registrados. Aquilo que você falou, da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, onde entra doenças também ali. Então, o que são registrados. Então, quando você chega na investigação disso, o que tem acontecido? A gente chega em algumas causas que, se a gente for muito... Tem que ter cuidado com isso. Eu peço aí aos colegas que fazem investigação, muito cuidado para não culpar o trabalhador. Mas a gente tem que encarar isso, os fatores humanos que levam a falhas humanas, que levam a consequência de ocorrência, não só de doença mental, mas também dos acidentes, por falta de percepção, né? Falta da atenção plena, fatores humanos que levam à exposição aos riscos psicossociais, e esses riscos psicossociais, transtornos imensos, né? Desde uma orientação, vamos dizer assim, desorientada para o trabalhador, a falta do reconhecimento, o ambiente tóxico, tudo isso são fatores que levam o trabalhador a não perceber as coisas. Então, os acidentes acontecem, e aí tem um grande amigo, né, um engenheiro que tem uma experiência muito grande, ele fala, Sérgio, Elton Santana, ele fala, Sérgio, os acidentes são construídos, eles são construídos, e o comportamento está diretamente relacionado. Por isso a gente pega os números, a gente chega nas causas, uma delas, né? E lógico, nós temos que unir, ter uma equipe multidisciplinar, não é só psicólogos, mas uma equipe multidisciplinar. A gente pega o sistema de gestão integrado. E aí nós chegamos a um ponto que é a psicologia do trabalho. Se a gente pega tudo isso e junta de forma multidisciplinar, nós vamos ter êxito. Eu tenho falado isso para os diretores, né? Pô, mas eu tenho 15 mil trabalhadores, como é que eu faço? Quantos trabalhadores eu tenho? Quantos profissionais eu tenho da área da qualidade, da saúde e segurança, das questões ambientais? Eu preciso ter, na mesma proporção, psicólogas do trabalho junto com essa operação, equipe multidisciplinar. A saúde financeira, ela está ligado também, indiretamente, a questões de acidentes do trabalho? Está totalmente ligada. Porque, olha só, e eu te falo mais ainda, as empresas que investem, né, grandes empresas que... agora a Vale está na OpenMind, que seja muito bem-vinda, e a Vale, ela é uma empresa que tem trazido alguns exemplos importantes para a gente. Então, essas empresas que investem em saúde mental, em saúde e segurança, cultura prevencionista organizacional, essas empresas têm maior produtividade, porque o trabalhador ele se sente pertencente daquele ambiente. É dele, ele é reconhecido. E o que eu tenho passado muito para executivos é que, mesmo no desenho da sua estrutura organizacional, não tenham organogramas verticalizados,
que sejam horizontais, porque isso demonstra que você não tem chefia mais, não tem mais essa coisa. Você tem que ter liderança e gestão humanizada, onde você tem líderes, liderados, tá? E você não tem chefes subordinados. Você tem líderes e liderados e parceiros, caminhando, olhando para frente, olhando para o cliente, olhando para o trabalhador, né? E junto, levando o espírito de servir, né? Que é de uma grande empresa que eu aprendi isso aí. Então, assim, o que a gente busca é um ambiente mais saudável, tanto um ambiente saudável no aspecto da saúde e da segurança do trabalho, como saudável no ambiente das relações humanas. Sim. Sérgio, uma das estratégias de prevenção de acidentes é muitas vezes você analisar os erros cometidos no passado, para que você não cometa novamente aquele erro, né? Então, a gente ouvindo o que aconteceu, a gente pode fazer uma autópsia, né, do que aconteceu, para a fim da gente evitar novas situações semelhantes. Então, logicamente, sem citar nome de empresa, eu gostaria que você trouxesse aqui para nós, de forma ilustrativa, um caso que você atuou, né, de algum acidente que aconteceu, porque geralmente as empresas, elas buscam as consultorias, né, não infelizmente, para prevenir, mas é depois que algo acontece, né? Aí ela quer mostrar ali uma atitude pós o incidente, né? Sendo que deveria ser o contrário. A consultoria está lá para prevenir e não ter casos para contar nesse sentido. Você poderia trazer aqui algum caso que foi para você realmente que te marcou? Não, com certeza. Ô Lúcio, só fazendo pegando uma carona no que você falou por último, né? A prevenção, a questão da psicologia do trabalho, a gente deve trabalhar ela na prevenção. Muitas vezes a gente fala só tratar psicologicamente algum caso. Não, nós temos como trabalhar na prevenção. Então é só esse um adendo que eu queria fazer. Em relação ao que você falou de aprender com o que passou, né? A gente chama de lições aprendidas. Então, a gente recomenda para todos os empresários, executivos, equipes de saúde e segurança, que não deixem passar uma ocorrência. Analisem, reanalisem profundamente para tirar o extrato dali de tudo e não deixar que isso volte a acontecer novamente. Porque, Lúcia, é triste, né? É triste você ter que ir na casa de uma família e avisar que aquela pessoa, aquele ente querido não vai retornar mais. E eu já tive essa infelicidade de ter que levar para a família essa notícia, né? Sem citar nomes, sem nada disso, teve um acidente, né? Uma queda de altura extrema, e eu e um assistente social fomos incumbidos, e eu fiz isso também porque eu sou muito humano. Era que tipo de operação? De construção de linha de transmissão, que eu vejo extremamente... Muito arriscado. Muito arriscado. Muito arriscado. Então, altura, energia, movimentação de máquinas, equipamentos, né? Então, muito arriscado. E foi de queda extrema. E a gente foi para casa daquele senhor. E chegamos lá, rapaz, a gente bateu palma ali na porta e tinha uma criança, a criança veio nos receber, uma criança de 8 anos mais ou menos, e a gente pediu a essa criança que chamasse um adulto, né? E quando ele virou, ele foi chamar o adulto e saiu uma senhora, né? A senhora que eu falo porque é uma mãe, mas uma senhora nova, né? E saiu ali de dentro da porta, uma casinha simples no fundo, né? Tinha um lote ali com plantação de mandioca, milho e tal, e ela veio ao nosso encontro e grávida, com a criancinha de 3 anos na mão, e foi ao nosso encontro até o portão, e a gente se cumprimentou, e ela nos chamou para entrar, a gente entrou, sentamos num banquinho ali de madeira, pedimos também para que ela sentasse,
e falamos, né, com elas, a senhora é fulana de tal, esposa de fulano de tal, sim, sou, de uma forma muito simples e tal, com semblante já meio preocupado, e as crianças ali do lado e tal, e ele já perguntou, né, o que aconteceu com ele, cadê ele? E a gente começou a contar a história desde a hora que ele chegou na empresa e tudo, contamos, né, não precisa detalhar aqui, mas nós detalhamos muito para ela, de forma que ela pudesse compreender e tal, e chegamos, né, e falamos para ela, olha, quando mais ou menos 1 hora de trabalho, eles estavam à altura de 80 metros de altura, e foi receber uma peça, e se desequilibrou, e nesse momento não estava com o dispositivo anti-queda conectado. E os seus colegas do lado ali, né? E nesse momento ele desequilibrou e veio, e teve uma queda de diferença de nível, a de 80 metros. Foi socorrido, amplamente socorrido, foi para o hospital e tal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Que triste, hein? Muito triste. E nesse momento, lógico, né, desabou, foi você choro, quem teve que dar essa notícia? Foi eu que tive que dar essa notícia. E desabou, teve... isso foi em Angola, né? E aí a gente teve que fazer isso. E aí, cara, eu falo para você, ninguém merece ter que dar ou receber, como eu também já recebi uma notícia no falecimento do meu irmão, né? E aí vem, por que ele estava sem conectar o cinto de segurança, o dispositivo anti-queda, na linha de vida que estava do lado? Por quê? A gente não soube responder, porque ele veio a óbito. Por que os colegas que estavam do lado não falou com ele conectar? Porque a gente já teve várias histórias de desequilibrar e ficar pendurado. E a gente teve a chance de pegar o trabalhador. Esse não estava. E aí fica, por que o acidente acontece? Você notou que nesse ponto a gente não soube responder? Porque recebeu todo o equipamento, recebeu todo o treinamento, recebeu toda a assistência de saúde e segurança que deveria receber. E não é culpa do trabalhador. Qual é o motivo emocional? Qual é o risco psicossocial que ele estava exposto? A gente não soube responder. A gente não sabe responder. E estava tudo à disposição. Equipamento de primeira qualidade. Linha de vida da primeira qualidade. Então nós temos que trabalhar a questão emocional, psicologia do trabalho, para entender por que o trabalhador, às vezes, né, emocionalmente, não está conectado nesse caso. E aí, só para complementar, tem na curva de Bradley, que é da DuPont, né, ela fez um estudo sobre isso. Nós temos lá quase 4 fases: resistência, dependência, independência e interdependência. Resistência, o próprio nome já diz, né? Não é só o trabalhador resistente àquilo, que você tem que ter persuasão de, olha, você precisa disso, por causa disso, fazer sentido para ele. É também empresas que precisa fazer sentido para ela investir nisso. A dependência, você fala com ele, ele faz, a hora que você vira, ele não faz mais da forma que deveria. Independência, ele faz, não precisa falar nada, mas ele só faz. Ele não preocupa com outros. E a interdependência é onde a gente quer chegar. Nós queremos chegar num ponto que aqueles trabalhadores que estavam do lado desse rapaz que caiu, não deixasse continuar sem que ele tivesse conectado. Ele falasse com ele, se ele não conectasse, o pessoal que estava do lado mandasse parar para a operação. Porque o rapaz aqui não está conectado. Então é a interdependência comportamental que a gente precisa tratar muito. E a questão do cotidiano, só para já concluir aqui, né, eu tive a triste notícia também de receber do acidente do meu irmão, né? Ele recebeu uma ligação que ele, caminhando no dia do aniversário dele de bicicleta, se desequilibrou da bicicleta sem capacete. Por que meu irmão estava sem capacete? Que tinha o irmão, né, engenheiro de segurança. Então, por que ele estava sem capacete naquele dia? Não dá para responder que ele veio a óbito.
andando de bicicleta na rua. Então, ele caiu ou foi... Não, ele caiu sozinho. Caiu sozinho. Bateu a têmpora numa árvore, né? Então não é só, por isso que eu peguei o gancho, Lúcio, não é só na empresa. É também no cotidiano familiar, dentro de casa. Tem uma série de fatores que a gente pode conversar num outro momento, mas tem uma série de fatores no cotidiano da vida familiar que, inclusive, impacta também dentro da empresa. Mas isso tem a ver também com um fator importante das organizações e da nossa vida, que é a cultura, né? Exatamente. Cultura organizacional. Exatamente. Cultura organizacional, geralmente, ela vem top-down, né? Ela começa de cima para baixo, ela vai irradiando para baixo nos seus colaboradores. Eu já tive experiência em organizações que tinham alto risco de acidentes, né? Alto risco de acidentes, e que um dos principais objetivos dessa empresa era reduzir esses acidentes. Mas a cultura organizacional, estando lá dentro, a gente percebia que não era de acordo com isso, né? Te dar um exemplo. A empresa visava a redução de acidentes de trânsito, né? E, ao mesmo tempo, o seu principal executivo de operações, né, ele andava dentro do próprio carro, né, do carro que ele rodava dentro da planta da empresa, sem cinto de segurança, né? Hoje, os carros apitam, né, quando você está está sem o cinto de segurança, e ele, para driblar isso, ele tinha uma ponta do cinto de segurança, né, só a ponta, que ele encaixava na fivela, para não ficar apitando e ele andar dentro da planta e também no trânsito sem o cinto de segurança. Exatamente. Então você pensa bem, o cinto de segurança, que talvez é um dos EPIs mais antigos, né, discutidos aí, segurança viária, em segurança urbana e etc. Essa pessoa, ela era omissa a isso, né? Ela não tinha a cultura de usar isso. Você imagina como que essa liderança passava à frente, de fato, a cultura prevencionista. Então não acreditava nisso, e com isso a organização, por mais que tivesse ações de campanhas, de consultorias, ela ainda sofria muito com altos níveis de acidentes no trânsito. Você também se depara com isso no seu dia a dia, de lideranças que você está lá para fazer a consultoria, mas na hora que você repara comportamentos como esse, né, da liderança tá andando em alta velocidade dentro da planta, da liderança já ser, quando você olha infrações de trânsito, ele ser o campeão, né, da liderança de dentro de planta, você não pode usar o telefone, né, mesmo caminhando, e você está vendo o líder o tempo inteiro dando um exemplo negativo. Você vê isso acontecer? Ô Lúcio, há 39 anos eu vejo isso. Eu não perco a esperança. Não vou perder jamais. Mas há 39 anos a gente vê isso. Desde 1985, esse exemplo que você deu, do cara burlar um dispositivo, a gente vê isso. Por isso eu cheguei na conclusão que, além de trabalhar a questão da psicologia, entender a cabeça desse sujeito que faz uma situação dessa, que não ensina pelo exemplo, não dar o exemplo, a gente precisa entender o que está acontecendo. Faz sentido para ele, não deve fazer sentido para ele a vida dele e nem das pessoas. Então, tem que entender. E as empresas, para não ficarem, eu sempre falo isso, né? Não ficarem enxugando gelo e investindo em dinheiro, né? Como investem e tem que investir mesmo. Elas têm que trabalhar as questões psicológicas. E outra, trabalhei a questão psicológica junto com os outros, tudo que eu já estou trabalhando. Criando cultura, né? Prevencionista, organizacional prevencionista. E ainda tem pessoas assim que não faz sentido mesmo e não tem probabilidade de fazer sentido, não tem potencial de fazer sentido. Aí entra, Lúcio, a gestão de consequência. Tem que entrar. Isso é lei. Gestão de consequência. Porque às vezes ele expõe a vida de outro ao risco. E expor a vida de outro ao risco é crime. Então tem que
tratar dessa forma, é gestão de consequências. É o último caso, a gente não gosta disso, mas existe e tem que aplicar. Fez tudo, não faz sentido para a pessoa e ele tem principalmente um cargo de liderança, cara, pode, é igual um tomate, uma laranja podre no meio das outras. É ruim falar isso, mas a gente aqui está falando coisa séria, que é vida, é proteção de pessoas, e a gente encontra isso aí. Tem que ser tratado. A liderança deveria ter como principal motivação para cuidar da segurança dos seus colaboradores, a vida, né? Mas, infelizmente, esses executivos, alguns, né, só aprendem e só valorizam quando dói no bolso. Exatamente. Entendeu? Olha para você ver como é que é triste isso. Triste. Pensar que a melhor ou a maior forma de você mudar a cultura organizacional, né, e engajar a liderança em prevenção de acidentes é atrelar isso ao bônus dele. Pois é. Isso mostra o lado um pouco desumano, né, do crachá, né, do executivo. Por isso que a gente está falando muito de gestão humanizada, liderança humanizada, né? E, lógico, gestão de consequências. As empresas que eu trabalhei tinha gestão de consequências internas e dentro da gestão de consequência tem ali a citação dos aspectos legais nesse contexto, porque precisa tratar isso, né? Não tem como. A gente trabalha em todos os aspectos, então tem que trabalhar com a lei. E a empresa tem que estar muito clara, Lúcio, muito claro, quais são os seus valores, quais são a sua missão, os objetivos, suas metas, fazer o planejamento estratégico, levantando tudo isso, deixar claro, capilarizar isso no meio de todos os trabalhadores, toda a cadeia hierárquica, internalizar e que esteja internalizado com as pessoas e cumprir e fazer rodar aí essa parte do reconhecimento, do acolhimento, do sentimento de pertencimento. Tratando isso aqui, eu fui executivo, eu fui corporativo 45 anos. Eu sempre busquei pertencer àquele lugar que eu trabalho, a vida inteira, todo lugar. Primeira empresa, uma empresa de mineração, eu entrei com 14 anos, eu fiquei 13 anos nessa empresa, uma empresa do estado de Goiás. Eu era funcionário do estado, naquela época podia formalizar. E depois todas as outras empresas, não sei se pode aqui falar o nome, mas todas as outras empresas que eu tenho, assim, Lúcio, um carinho enorme por todas elas, né? E que foram poucas durante os 45 anos, foram poucas, porque eu sempre fui muito conservador e senti pertencente em todas elas. Então não tinha rotatividade muito, porque não tinha muito sentido sair de uma para outra. Sair porque acabou um projeto, sair porque procurando uma prospecção na carreira, mas tem que fazer sentido para qualquer nível de trabalhador, para qualquer nível. Então a empresa tem que estar muito bem aculturada organizacionalmente, com seus objetivos definidos, e isso, quando faz sentido para toda a cadeia, aquele que burla o dispositivo, ele é difícil permanecer numa organização que preza pelos seus valores, a sua missão, né? Seus princípios. E uma forma, né, das empresas entenderem as melhores práticas, inclusive nesse ambiente de segurança do trabalho, é fazer benchmark, é conversar sobre segurança, eficiência operacional, né, a questão ambiental, uma dos pilares que empresas estão investindo, né, em participação dos seus executivos aqui na rede Open Mind. Nós temos aí uma agenda que você, Sérgio, vem sendo bastante atuante nessa agenda de eventos do Open Mind. Você já participou de alguns, sim, né? Sim. Aqui em São Paulo, sim, em Brasília, em outras localidades. Isso mostra o seu interesse genuíno
porque você não está esperando a coisa cair no seu colo, você está indo até onde estão a informação, aonde estão as pessoas. E para esse ano a gente pretende bastante discutir questões ESG, né? Discutir bastante essa questão de sustentabilidade, de governança, e a gente espera contar aí com a sua presença. Quero também aqui aproveitar a nossa audiência e mostrar um pouco, né, do que espera o Open Mind nesse ano de 2025. Nós preparamos aqui um vídeo que mostra o que fizemos em 2024 e o que vamos fazer aqui em 2025. Então fiquem aí com esse teaser. É uma rede que é diferente de todas as outras, porque ela é realmente genuína. A gente participa, a gente interage, a gente tem prazer de compartilhar com as pessoas. Para mim, assim, o objetivo aqui é sempre relacionamento, é sempre fazer conexões. Conexões. Muito network. O networking maravilhoso, pessoas de altíssimo nível. Extremamente enriquecedor. Vários relacionamentos feitos. Muito agregador. Agregar valor. Agrega muito valor. Trocar experiências. Se conecta e reconecta com novas pessoas. Criando relacionamentos. Para compartilhar experiências. Que a gente tem grande oportunidade, não só de conhecimento, mas conhecer pessoas. Com o público absolutamente selecionado. Contatos com executivos do Brasil inteiro. Executivos muito qualificados. Nível dos colegas. Muita parceria, muito aprendizado. E principalmente conhecendo as pessoas, a gente obter conhecimento e troca de oportunidades com elas. Oportunidade de trocar experiências. O acolhimento pela proximidade das pessoas e pela abertura do contato, das pessoas serem abertas a esse relacionamento. É o poder da transformação. Falamos sobre inteligência artificial, finanças, supply chain, sobre ESG, cultura organizacional. No mês da tecnologia. Um evento de altíssimo nível com parceiros de alto nível, gerando valor tanto para os nossos membros, diretores e presidentes de grandes empresas, quanto para os nossos parceiros, empresas que apoiam o network, empresas que acreditam no poder das conexões genuínas. Como Target RH, foi um prazer patrocinar mais um evento como o Open Mind Brasil. A locadora que está aqui patrocinando esse evento maravilhoso aqui direto de Interlagos. Fiz justamente porque eu reconheço o quanto o grupo do Open Mind tem me ajudado e me ajuda. Por isso que eu quis fazer e agradeço muito a disponibilidade de vocês. Você posiciona a empresa numa cadeia de valor. Foi um evento fantástico e eu convido vocês a participarem dos eventos Open Mind. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos novos membros nesse nosso novo evento, no próximo, porque a nossa rede não para de crescer. O networking é fundamental, além do conhecimento que foi distribuído para todos. Esperamos vocês no próximo. Bom, Sérgio, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, né? A conversa foi muito interessante, mas eu queria ainda que você deixasse aqui para a nossa audiência uma mensagem final, né, sobre jornada de vida, sobre saúde mental, sobre segurança, né, que eu acho que é todo esse contexto que foi a nossa conversa, uma transformação que você está passando, né, de executivo para consultor, né, conselheiro, e qual a sua missão que envolve aí tudo isso, né? Ô Lúcio, agradecer, né, você aí, a Open Mind, por essa oportunidade, está sendo muito bom a gente
participar com a Open Mind em todos esses eventos que eu participei, tanto presencial como online. A gente está sempre participando, Check Hands, é fantástico, a gente conhece muitas pessoas, com conexões fantásticas, com grandes profissionais, grandes pessoas, né? Famílias, e enfim. Então estou muito feliz, agradeço muito, agradeço por essa oportunidade aqui, né, de estar com você aqui no podcast. E eu deixo aqui para as pessoas, né, uma reflexão importante, que a gente tem que falar dos nossos propósitos. Se o propósito empresarial é cuidar de pessoas, tem que ser falado. Existem duas ferramentas que são extremamente importantes, as duas têm importâncias iguais, porém são, no meu ponto de vista, diferentes, né? Que é o diálogo de área de segurança, que trata de forma genérica dos assuntos de saúde e segurança dos trabalhadores, e o TDTS, né, que é o treinamento diário de trabalho seguro. O que é o TDTS? É aquele que antecede, assim, alguns minutos, uns 10 minutos antecede a atividade em si. Então, ele trata sobre aquela atividade que vai ser desenvolvida, o método construtivo ou o método operacional daquela atividade, e trata dos perigos, dos riscos e as medidas preventivas de controle daquilo. É todos os dias falar. Pode falar quantas vezes forem, mas no início das atividades. Então, tem o psicólogo William Grace, que ele fala que não é só falar, é tratar sobre o assunto. Então, interaja com os trabalhadores, chama o trabalhador para construir junto com você essa narrativa prevencionista, criando a cultura. E o outro psicólogo, que é o Hermann, um alemão, ele diz sobre a curva do esquecimento. Quando você não trata, você não fala, o nosso cérebro entende que aquilo não precisa mais e descarta. Então fica esse recado das duas coisas aqui. E a Open Mind tem feito isso muito, tem sempre nos lembrando das coisas, movimentando, né? Movimento cria movimento, então isso é importante. E uma frase que é importante aqui: por trás de todo comportamento tem uma história. Repetindo, por trás de todo comportamento tem uma história. É fácil a gente falar aqui no escritório, ar-condicionado, né? Mas vai lá, você, Lúcio, foi brilhante quando você começou falando das áreas remotas. Aqueles trabalhadores em área remota, dentro de um túnel de mineração, por exemplo, de 500 metros de profundidade, 1 quilômetro de profundidade, né? A gente conhece isso aí. Então, por trás do comportamento desse trabalhador operacional também tem uma história. Então, preocupe com essa história, procure conhecer essa história, procure conhecer as pessoas e tratar as pessoas com reconhecimento, com acolhimento, e para que eles tenham sentimento de pertencimento. Então, incluam a psicologia do trabalho, os psicólogos do trabalho dentro da área de saúde e segurança. Esse é o meu recado que eu deixo aqui, e eu continuo nessa luta. É o meu propósito, vamos falar assim, profissional, levar essa questão comportamental para a área da corporativa. Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Fiquei muito honrado de receber você, vindo diretamente de Brasília, você e sua esposa Maria Helena, para poder compartilhar conhecimento aqui, né? Agora espero a gente almoçar junto e dar continuidade a essa conversa. Você que é membro do Open Mind, você tem a oportunidade aqui também de interagir com o Sérgio Rezende, é só você procurá-lo, né? O Sérgio é uma pessoa que está sempre disponível. Se você quer falar sobre segurança, prevenção de acidentes, recomendo você procurar o Sérgio, porque é uma pessoa com uma vasta experiência. E dentro do Open Mind você tem o privilégio, né, de ter uma pessoa como essa para poder você compartilhar aí suas dores e aprender um pouco com o Sérgio, né? Sérgio, redes sociais, as pessoas que querem te encontrar. Eu estou no LinkedIn, que eu acho que é o meu ponto mais forte, né? É o LinkedIn Sérgio Rezende,
né? É isso aí. Colocou Sérgio Rezende com Z, eu tô lá, e no Instagram é Sérgio Rezende, tudo minúsculo, PBC. A PBC significa Prevenção Baseada no Comportamento, né? Então essa é a PBC Consultoria, uma empresa que a gente constituiu para prestar consultoria, prestar serviços, né, dentro dessa nova caminhada nossa. Lúcio, cara, Deus te abençoe grandemente, abençoe você e sua família, abençoe todos que estão aqui com a gente, que vão assistir esse podcast, que fantástico. Então, Deus acima de tudo. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigado. Viu? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Open Mind Talks. Fica agora aí com o nosso vídeo, né, que conta um pouco aí do Open Mind, que conta um pouco da nossa jornada, o nosso institucional, para você conhecer um pouco mais do Open Mind Brasil. Valeu, pessoal! Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.